Olha, hoje estamos com o Rubens, que vem trazer aí informações de primeira mão e informações importantíssimas para aqueles que querem comprar os residentes, que querem comprar sua primeira casa, sair do aluguel. O Rubens é um cara que não só faz parte do nosso time, mas trabalha com muita eficiência e diligência para você conseguir atingir o seu objetivo na questão do financiamento. Então, assim, isso é uma grande engrenagem. A gente trabalha no front buscando o imóvel. O Rubens recebe essa bola, trabalha o financiamento e é sempre goleada, porque ele não só tem um compromisso, mas, ao mesmo tempo, é um cara que tem uma larga experiência no que faz. Rubens, muito obrigado, seja bem-vindo. Eu quero saber aí desse programa, que eu tenho certeza que isso vai ajudar muita gente que quer ter a sua primeira casa, quer ter realizar o sonho, né, de ter o primeiro imóvel. Exato. E para nós é uma honra, porque poder realizar o sonho do próximo não tem dinheiro que pague isso. Então é impagável. Na verdade, é um sentimento que nós temos aí de... isso aí é só Deus mesmo que nos dá toda essa força para manter aí essa liderança e tá levando aí sempre as coisas de pronto, de primeira mão, tentando ajudar aí a todos e fazendo o melhor possível. Muito obrigado. Não, obrigado mais uma vez pelo convite. Estamos participando aqui novamente com vocês aqui nesse seu podcast aqui, que fala, e é muito interessante porque fala coisas bastante importantes para quem está buscando um imóvel aqui nos Estados Unidos. E é uma honra, tá? Então vamos lá, tentar trazer algumas novidades aqui. É isso aí, faça um brief, coloque todos os pontos para que as pessoas que estão nos assistindo possam entender e a gente levar a informação de forma clara, objetiva e desfazendo, que eu sei que tem muito aí, de serviços, né? Porque as pessoas ficam falando coisas aleatórias, mas é sempre ouvir o doutor no assunto. Então, por favor. Vamos lá, então. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o Hometown Heroes, tá? Eu sei que muita gente já tem falado por aí, eu já vi várias outras entrevistas, podcasts, posts, e assim, na grande maioria deles, não tão 100% corretas as informações. A informação está lá para todo mundo, mas a interpretação é muito diferente. Então é muito importante passar o básico, o mais importante, para que as pessoas entendam um pouquinho do que se trata esse programa, como consegue se qualificar. Não é um programa para todo mundo, tá? Uhum. Existem algumas restrições básicas que a gente tem que seguir, mas para aquela pessoa que está buscando o seu primeiro imóvel, que nunca comprou, que está no mercado e que e está passando essa parte da vida, que está querendo fazer essa primeira compra tem as dificuldades do dia a dia, e esse programa é para esse tipo de pessoa que realmente está buscando e precisa de um auxílio, tá? Então, o Hometown Heroes é um produto que é o governo da Flórida, somente o governo da Flórida que está proporcionando isso, e eles estão dando um incentivo para você utilizar no processo de até 5% do valor financiado desse imóvel. Então, assim, o financiamento é praticamente a mesma coisa, como se fosse um financiamento tradicional. Você vai usar os Convention, FHA, VA e USDA, porém, a gente adiciona esse benefício do Hometown Heroes nesses programas, tá? Então, se a gente pega um financiamento FHA, por exemplo, que você coloca os seus 3,5% de entrada, você tira esses 3,5%, o valor que sobra, você faz os 5% que o governo vai te colocar como auxílio para você utilizar tanto nos custos de closing costs. Se você quiser utilizar ele para dar uma entrada um pouco maior, você utiliza da maneira que você ache mais conveniente, tá? Então, falando um pouquinho mais sobre o Hometown Heroes, esse é um produto para residentes. Não funciona para quem é estrangeiro, para quem é investidor. É para residente que está comprando a primeira casa e que vai morar, residir nessa residência. Eu não posso comprar essa casa, mesmo que seja a minha primeira, e botar para alugar. Então, tem que ser para o residente que vai comprar para residir na casa. O residente, digamos, aquele que já é cidadão americano, que já tem um green card, ou que tem um visto de trabalho
e já está aqui há algum tempo, que você consegue se mostrar os rendimentos que você precisa de trabalho, de documento de W2 ou de tax return, e você consiga se qualificar para um financiamento tradicional, esse programa é para esse tipo de residente, tá? Ok, então inclusive, Rubens, até aqueles que estão esperando, que já pleitearam, já tem um work permit, já tem o seu social, porém, estão esperando aí chegar aos seus green card, esses também pode aplicar. Também, se você já tem pelo menos 2 anos desse documento e está trabalhando nesses 2 anos, para um financiamento conventional, você consegue utilizar. Para o FHA não mais, porque teve algumas alterações nos últimos meses. E o FHA hoje somente para quem tem green card e é cidadão. Mas com Work Visa para conventional nós conseguimos fazer ainda, tá? Ok. Então eu vou pincelar um pouco aqui os dados básicos que a gente precisa para a qualificação do Hometown Heroes. Agora, antes de você fazer o briefing, eu me lembro que algum tempo atrás teve um programa, também, acho que o nome era o mesmo, era Hometown Heroes. Porém, naquela situação, eu me lembro que a gente até falamos a respeito. Isso era para bombeiro, enfermeiro, policial, né? Era só para uma gama. Esse agora é aberto para todos os trabalhadores. Para todos os trabalhadores na Flórida. Então não tem restrição do público, não. É para abranger a todos que precisam de um lar, de uma moradia. Exato. Perfeito. É um dos requerimentos, tá? Então, assim, baseado nessa informação, um dos requerimentos básicos é que o seu empregador tem que ter uma base no estado da Flórida. Não interessa onde na Flórida. Ok. Não interessa se o seu empregador é de um outro estado, mas contando que ele tenha uma portinha aqui, uma filial, um escritório no estado da Flórida, é o suficiente para você conseguir qualificar para esse produto. Outro requisito básico é a quantidade de horas semanais trabalhadas. Você precisa ter entre 35 e 40 horas semanais. No mínimo. No mínimo, tá? Ok. Tem muita gente que trabalha 30, depois 35, depois 37, depois 32. Quando a gente pega o seu documento, a gente faz uma média e se mostrar que você faz pelo menos 35 horas, perfeito. Perfeito. Aí já aprova, já atende um dos requisitos. Exatamente. Não é que aprova, já atende um dos requisitos. Tem um dos outros requisitos que necessita. O outro requisito básico é o seu crédito. O seu crédito tem que ser pelo menos 640, que não, assim, é um crédito bem aceitável das pessoas conseguirem e acho que a grande maioria das pessoas tem esse crédito. É crucial ter esse crédito. Se tiver 639, a gente já não consegue fazer. Então, 640 é realmente o mínimo. Não importa para qual tipo de financiamento que a gente vai utilizar. Para FHA, VA, Conventional. Vamos dizer FHA. FHA você não precisa ter um 640 para você ter um financiamento. Porém, para utilizar o Hometown Heroes, você vai precisar ter o 640. Tá? Ok. Então, é crucial ter esse crédito. Uma outra restrição é o cálculo do household income, que é a quantidade de dinheiro que a família faz, que a família que vai estar participando do financiamento faz por ano, tá? Esse valor, ele é mostrado e solicitado em cima do county onde os compradores residem, tá? Então, falando um pouquinho dessa nossa área aqui de Lake County, Orange, Osceola, então, assim, a média que se passa aqui é entre 144 a 150 mil dólares, ou seja, a família ou quem estará participando desse programa no financiamento, juntos não podem passar desse valor anual. Tá? Ok. E eu acho que é um número também bem ok, porque se você for pegar qualquer outro tipo de produto que a gente chama de Down Payment Assistance para ajudar com assistência, esses limites são bem menores. Okay. Então, para o Hometown Heroes é um limite bem aceitável e é exatamente a conta que o governo faz. Rubens, e o imóvel tem, assim, ele tem algum limite? Como é que funciona? O limite é o limite do valor do financiamento. Então, por exemplo, você vai pegar um conventional, o valor máximo de um conventional, ele chega a 760 mil dólares, vou confirmar aqui o valor, 755 mil, contando que assim, você vai ter que se qualificar com todos os outros requerimentos. Uma pessoa que está comprando uma casa de 755 mil dólares, por exemplo, dificilmente vai fazer menos de 144, 150 mil por ano. Ou seja, ela não qualificaria. Ou seja, não então, qualificaria. Assim, depende muito do que a conta que a gente vai fazer, do documento que a pessoa vai mostrar. E eu acredito que esse produto é realmente para quem está precisando. Uma pessoa que está comprando uma casa primeira de 750, eu acredito que não necessitaria dessa ajuda, desse auxílio do governo. Então, assim, eles fazem essas restrições exatamente para sobrar mais fundos para aqueles que realmente precisam. Tá? Para atingir diretamente a quem precisa. Exatamente. E os fundos para esse ano, das informações que nós temos hoje, vai ser de 50 milhões por enquanto.
Normalmente eles Ok. lançam 100 milhões, esse ano eles colocaram 50, mas eu acredito que logo depois eles anunciam os outros 50, Que tá? foi o que aconteceu com os Foi, no outros ano retrasado programas, foi não é isso? exatamente assim, Então, assim, Acabou ali a verba e o isso, aí governo colocou mais exato. e atendeu mais gente. E, assim, uma coisa que que eu sempre falo é, esse programa cada vez está mais popular Uhum. e cada vez mais rápido esses fundos vão embora. Então, assim, se você tem interesse, você tem que se pré-qualificar, porque o programa, ele vai estar de volta a partir do dia 1º de julho, tá? Ok. Então, nós já estamos aí quase no dia 1º de julho. Uhum. Então, quem tem interesse tem que se pré-qualificar. É isso aí. Para quando chegar no 1º de julho, você aplicar, e a partir do momento que você aplica, você já garante os fundos. Então, assim, já tira uma reserva desses 50 milhões para você. E agora, o mais importante que a gente não falou, qual é o valor que o governo vai dar isso aí. para quem está aplicando, tá? Então, assim, é outra desinformação que a gente vê, porque o que o governo vai oferecer é de 10 mil a 35 mil dólares. E quando a gente vê as pessoas anunciando, fala que você tem direito a 35 mil dólares. Não, é até 35 mil dólares. O governo ele vai ajudar com 5% do valor financiado, tá? Uhum. Podendo ser mínimo de 10 mil e o máximo de 35 mil. Então, uma conta básica que a gente fez aqui na nossa conta de padaria aqui, uma casa de 400 mil dólares, fazendo um financiamento FHA, que você coloca os 3,5 de entrada, o valor do seu financiamento seria de 434.250, ou seja, os 5% calculado do valor financiado seria em cima dos 434.250, que nesse caso seria 21.712, ou seja, numa casa de 400 mil dólares, o estado da Flórida estaria te dando como um incentivo para utilizar 21.712, tá? Informação importante, esse dinheiro não é dado, tá? Ele não é um presente que você vai guardar e não, é meu, não. Esse dinheiro eles estão dando como um incentivo para você utilizar, porém você vai ter que devolver esse dinheiro em 3 condições. A primeira, quando você vende o imóvel, vamos dizer que você comprou esse imóvel e daqui 15 anos você vai vender esse imóvel. Quando você vender daqui 15 anos, você vai devolver os mesmos 21.712 que seria nesse exemplo. Não tem nenhum juros, não tem nenhuma correção. Você devolve exatamente o valor exatamente o que pegou. que você pegou, tá? Segunda condição, quando você termina de quitar esse financiamento. Então, daqui, vamos dizer que você fez um financiamento de 30 anos. Depois de 30 anos, quando acaba o seu financiamento, aí você vai lá e vai pagar os mesmos 21 exatamente, sem nenhum tipo de juros, nenhuma soma de correções. Nenhuma surpresa. Nada, sem nenhuma surpresa. Vai pagar exatamente o que o governo emprestou. Exato. E a terceira e última é quando você refinancia esse imóvel. Vamos dizer que você comprou hoje, daqui, sei lá, 3, 4 anos, você decide refinanciar porque você viu que os juros caiu um pouco e você quer refinanciar, ou porque você quer fazer um cash out, sacar um pouco da valorização que esse imóvel teve. O cash out que o Rubens está mencionando é o equity que o imóvel adquire ao longo do tempo. Vamos dizer que você comprou esse imóvel que ele está usando aí como alusão, comprou por 400 mil dólares, mas depois de, vamos dizer, de 3, 4, 5 anos, esses 400 se transformou em 600. E você quer pegar esse dinheiro de volta, até mesmo para fazer um upgrade, para fazer um outro investimento. Para ir para um imóvel maior, para ir para um outro investimento, enfim. Você quer o dinheiro de volta. Então, você pode fazer isso, não é isso, Roberto? Sim. E só vai ter que pagar esse dinheiro Exato. que você pegou sem juros, sem correção, sem nada. Exatamente, tá? Então, são esses três razões de como você vai ter que devolver esse dinheiro, tá? Outra coisa que é muito importante a gente deixar bem claro, vamos dizer que você tem um casal financiando um imóvel. Vamos dizer que a esposa trabalha na Disney. Então, ela tem as 35, 40 horas semanais. E vamos dizer que o esposo trabalha como self-employed, não é como W2, numa empresa que fica em Nova York e não tem nenhuma filial na Flórida. Ok. Da mesma maneira, nós vamos conseguir qualificá-los, porque a gente só precisa de um do casal que esteja aqui na Flórida e que seja possível qualificá-lo para o Hometown Heroes. Tá? Okay. Então, isso é uma coisa muito importante, porque muita gente... são casos que acontecem real. Todo mundo, muita gente tem muita gente faz a mesma pergunta. Outra pergunta que todo mundo faz é... Essa foi boa, porque... Isso aí existe muitos casos que a esposa, às vezes, como você citou aí, a esposa trabalha na Disney, porém o marido, às vezes, trabalha
sei lá, em outro estado, ou é self-employer, ou enfim, ou a empresa que ele trabalha não está fisicamente aqui, ele é, vamos dizer, um representante dela, mas ela não tem um endereço aqui na Flórida. Exato. Então, foi boa essa pergunta, quem é self-employed e tem a sua própria empresa, qualifica para o Hometown Heroes? Essa é uma pergunta que eu sempre vou falar, depende. Porque um dos requisitos básicos do Hometown Heroes é você mostrar que você trabalha de 35 a 40 horas semanais. Como que você mostra isso? Quando você recebe o seu pay stub, que nada mais é que um olerite, que mostra a quantidade de horas trabalhadas. Se você tem uma empresa e você é o dono da empresa, para o banco, se você mostra um olerite feito para você, ele fala, mas quem fez o olerite? Você, como dono da empresa, fez o seu próprio olerite e está mostrando que você trabalha de 35 a 40 horas. É difícil do banco entender e deixar você utilizar esse tipo de olerite, você sendo dono da empresa. Ok. Então, assim, para você ter uma empresa, ela tem que estar no estado da Flórida, porém você precisa ter maneiras de mostrar para o banco que você faz essas 35 a 40 horas, mesmo sendo dono da empresa. Vou dar um exemplo. Ano passado a gente fez um financiamento do Hometown Heroes para um cliente que ele tinha um salão de beleza. Ok. Tá? E ele não tinha pay stub, ele fazia o tax return dele dentro do Schedule C, no final, quando você como autônomo, não tinha nenhum imposto sozinho pro business dele. E ele queria muito comprar e a gente fez uma análise que a gente conseguiria fazer para ajudar. Aí a gente tem que ser criativo e tentar entender caso a caso quando a pessoa trabalha por conta própria. Ele não tinha nenhum documento mostrando, porém, ele tinha uma agenda no celular e no aplicativo que mostrava todos os atendimentos que ele fazia durante a semana. Então a gente conseguiu pegar esse schedule, fazer uma planilha no Excel e mostrar que ele trabalhava até mais de 40 horas semanais em cima do schedule que a gente estava mostrando. Ou seja, ele qualificou, a gente conseguiu mostrar para o banco que ele realmente trabalhava aquelas horas que a gente precisava. E era a verdade. Exatamente. Ele trabalhava... Mas no caso dele, ele conseguiu mostrar. Tem gente que também trabalha, mas não consegue mostrar. Não consegue mostrar. Então, por isso que a gente fala, se você tem a sua empresa, se você é self-employed, qualifica para o Hometown Heroes? Pode ser que sim, pode ser que não. Por isso que é importante você vir falar conosco, a gente vai fazer um plano, vai entender como você trabalha. Tinha um outro caso, mesma coisa. Trabalhava como self-employed, porém, ele trabalhava prestando serviço por uma outra empresa. E essa outra empresa pedia que eles fizessem um clock-in, clock-out, um aplicativo que baixava no celular, que mostrando a hora que entrou, a hora que saiu, você conseguia mostrar quantas horas a pessoa trabalhava. A gente acabou conseguindo qualificar ele trabalhando também como self-employed. Ok. Então, assim, são casos e casos. Eu já vi muita gente falar, não, qualifica, todo mundo que tem uma empresa no estado da Flórida qualifica. Não é verdade. Você tem que ter como mostrar que você trabalha as 35 e 40 horas. Você tendo algum documento, de alguma maneira mostrar, beleza, a gente acaba conseguindo utilizar. Você tem que buscar, você tem que pleitear. Então, é importante submeter para ele, mandar para ele os documentos que ele precisa. Isso é muito rápido, não toma tempo. O Rubens pré-aprova é um cliente, e olha que eu não estou nem falando do Hometown Heroes, mas eu estou falando de um cliente convencional mesmo, um cliente que não está usando programa nenhum, nem do governo. Ele pré-qualifica em 15, 20 minutos. Ele só precisa de alguns dados, ele só precisa de algumas informações, do interview, para poder entender aí a natureza dos income, o que o cliente faz, se declara imposto de renda, onde está ali o dinheiro da reserva que ele vai usar para o financiamento, a entrada, da onde vai vir. Então, é tudo muito simples, porém, se você não tomar ação, nada vai acontecer. Exato. Eu sempre digo que nada se move sem você dar o primeiro passo. Então, você tem que dar o primeiro passo, você tem que procurar aí o profissional, e nesse caso aí, eu não só surpreendico, mas como faz parte do nosso time, o Rubens, que com esse programa aí, aqueles que não tiverem pronto, Rubens, vão ficar para trás. Vão ficar. E assim, como eu falei, os fundos acabam rápido. Ano passado, eles ofereceram os mesmos 100 milhões. Começou no mesmo 1º de julho. Quando foi na metade de agosto, já não tinha mais fundo. Ou seja, demorou 45 dias. Ou seja, se você já está pré-qualificado antes do dia 1º de julho, você tem algumas semanas para achar o imóvel, fazer uma oferta e você ainda vai estar garantido. Uma outra coisa que é importante a gente dizer aqui quando você aplica, eles vão fazer a reserva dos fundos para você e eles te dão 30 dias para você fazer o closing, a partir do dia que você aplicou.
Então, se você não tiver com o financiamento aprovado e pronto para fechar em 30 dias, você perde os fundos. Não tem como a gente solicitar uma extensão. Pera aí, Rubens. Então, uma vez que aplica, que já tem aqui a propriedade, aplicou, Exato. então dali começa a correr 30 dias. O relógio já começa, TikTok, Exato. TikTok. Então, tem 30 dias para fechar. Zero extensões, não tem como. Não pode estender nada. Se você perder os seus fundos, volta pro governo lá, e outras pessoas que já estão buscando podem garantir o seu fundo. Aí, se você tiver que começar de novo, você vai ter que recomeçar de novo do zero. E se não tiver mais fundos, você acaba perdendo. Essa informação é espetacular, porque aí é onde todos que estão assistindo têm que ter muito cuidado no profissional que vai fazer o processo, que vai trabalhar. Porque se houver uma falha, se houver um erro, você fica fora. Então tem que ter não só atenção, mas tem que estar ao lado de quem entende o que está fazendo. Porque eu sempre digo, não adianta eu fazer o meu trabalho da melhor forma possível, buscando imóvel, colocando em contrato, se não tiver a outra parte, que é a parte do Rubens, que faz o financiamento, que trabalha todo aí com o time de forma coesa para poder fecharmos nas datas. E sem contar que não é só a questão do Hometown Heroes, porém, o profissional ele faz toda a diferença, porque se você está em contrato, está comprando algo, se você não cumprir os prazos que está em contrato, o seller, o vendedor, ele pode te prejudicar, pode te multar. Segurar o depósito que você deu. Então isso é muito importante, isso é muito sério, tem que abrir os olhos, tem que estar ao lado de quem entende, não pode estar indo aí de qualquer forma, pegando informação aleatoriamente. Por favor, não façam isso, porque isso é arriscado. E você pode, às vezes, perder, como o Rubens falou, perder, às vezes, até o depósito que colocou. Não é, Rubens? E a gente já viu algumas vezes acontecendo. É isso aí. A gente sempre tá lidando nesse campo e sempre passa por nós casos de pessoas que chegam com situações semelhantes. Exato. E tem casos que tem remédio, tem casos que não. Tem coisas que já é irremediável, não tem mais remédio. E o Hometown Heroes, como você também citou no começo, era um programa específico para alguns tipos de prestadores de serviço e virou agora para todo mundo na Flórida que trabalha no estado da Flórida e consegue fazer e ter todos os requisitos básicos. E o que é interessante, assim, porque é só na Flórida. Então, a gente vê muita gente de outros estados. Não, será que não temos isso aqui em Massachusetts? Não temos isso aqui em Connecticut? Não, só na Flórida. Então, só os Floridians. Só os Floridians que têm esse acesso a esse benefício. E assim, a gente gosta muito dessa época do ano porque, assim, muita gente tenta se qualificar e muita gente acaba comprando esse imóvel por conta desse programa. Porque não tem nenhum dinheiro guardado, não consegue fazer uma reserva, e com esse programa você acaba conseguindo entrar na casa com praticamente zero. Assim, quando você tem que colocar, você coloca muito pouco. E se ainda você conseguir uma contribuição de quem está vendendo, ainda mais no mercado que nós estamos hoje, que está quase todo mundo conseguindo algum tipo de contribuição na venda, você pode entrar na casa sem colocar um centavo. É isso aí. É por isso que nós estamos aqui na terra do Mickey Mouse, Dreams Come True, e o Rubens está aí para fazer isso acontecer. Eu aqui vou me despedir, quero agradecer a visita do Rubens, os esclarecimentos, por nos trazer de primeira mão esse programa que vai entrar aí a partir do dia 1º. Vocês têm que procurar aí auxílio, pessoas que, como o Rubens, sabem o que estão fazendo. E o Rubens está à disposição para poder não só aclarar, mas para pré-aprovar você e deixar você já prontinho para quando o programa entrar no ar, você já poder garantir aí o seu imóvel e realizar aí o sonho de ter a casa própria. Imagina aí. Eita, glória a Deus. Rubens, muito obrigado. Você tem um minuto aí para fazer as suas considerações finais. Eu agradeço aqui mais uma vez a oportunidade de participar. Como eu disse, esse é um dos produtos que a gente mais gosta de fazer, porque a gente acaba ajudando muitas pessoas que têm um sonho, desejam realizar esse sonho, e é muito gratificante. Então, assim, para você que está buscando esse seu imóvel, quer comprar pela primeira vez, tem esse sonho, não vai demorar para você conseguir pegar a documentação, encaminhar para a gente vai fazer uma pré-análise e vai te dizer, ó, se você fizer isso, você consegue. Se você fizer daquela outra maneira, você também consegue. Então, assim, essa pré-análise é importantíssima. Então, dá o primeiro passo
que a gente aqui vai dar todo a retaguarda que você precisa para você realizar o sonho aí da casa própria. É isso aí. Eu sempre digo, tem poder quem age e tem mais poder ainda quem age assertivamente. E é como o Rubens disse, estando bem assessorado, não tem como dar errado. É isso aí. Muito obrigado, meu irmão. Obrigado você. Até mais.